Dudu Camargo é proibido de falar mal do SBT, mesmo estando na Fazenda da Record. Por causa de uma cláusula contratual. Ele foi demitido do SBT, eu vou contar essa história em detalhes a partir de agora, e quando ele foi demitido, fizeram um acordo lá para que ele não falasse mal, não criticasse o SBT. E aí eu vou explicar para vocês direitinho essa história e também vou dar a minha opinião sobre essa coisa de dar cala-boca, pagar cachê, fazer acordo extrajudicial para que os artistas não sejam críticos em relação às emissoras em que trabalharam. Será que isso está certo? Sei não, hein? Antes, o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no canal, por favor. Acontece que o Dudu Camargo, que trabalhou durante mais de 7 anos no SBT, foi demitido em 2023, ainda com o contrato vigente. Então, nesse caso, né, quando você demite uma pessoa que tem um contrato, com esse contrato em andamento ainda, você precisa pagar, a emissora precisa pagar uma multa contratual, correto? E então fizeram um acordo com o Dudu, que o SBT teria que pagar a ele R$590 mil em várias prestações, que eu acho que até hoje ele está recebendo, picadinho. Ok, o Dudu aceitou, e lá nesse acordo extrajudicial tinha umas cláusulas, entre elas uma que falava o seguinte: o Dudu não pode criticar, não pode falar mal do SBT publicamente. Sabe, quando for dar uma entrevista para um outro canal, quando for falar num programa de fofoca. Eu acho que até nem pensaram muito na participação dele num reality, né? Mas é o que está acontecendo agora. E num reality, os participantes vão sentindo a pressão e vão falando tudo que passa pela cabeça. Eu estou dando essa notícia aqui para vocês e vou acrescentando os meus cacos e emitindo a minha opinião a respeito disso. É uma notícia que está na Folha de São Paulo de hoje, do Gabriel Wacker, o grande e bem informado jornalista do outro canal da Folha de São Paulo. Essa história do Dudu. Então agora, o Dudu confinado na Fazenda, ele já falou algumas coisas, tipo como é que foi a demissão dele no SBT, que ele não entendeu muito até hoje, que com a morte do Silvio Santos, as filhas do Silvio começaram a implantar uma outra filosofia com a qual, pelo jeito, ele não concorda muito, e etc, etc. Nada demais, entendeu? Isso até o momento em que a produção soltou um aviso sonoro. Câmera fechada no Dudu Camargo. E aí solta o aviso. É proibido os participantes falarem de outras emissoras no reality. Sacou? Não sei se o pessoal do SBT falou assim, pede pro Dudu ficar falando da gente aí, não sei. Mas rolou esse aviso lá. É uma ordem boba até, eu acho, porque tá cheio de participantes nessa temporada que veio de outras emissoras. A Michele Barros, por exemplo, foi demitida da Globo, jornalista, trabalhou no SBT também, foi demitida do SBT. Ela ainda não apareceu no jogo, mas uma hora ela vai falar. Aquela atriz mexicana está lá também. Ela tem muitas histórias para contar de televisão. E o Dudu Camargo. Então, o que eu percebo é uma grande preocupação das emissoras de TV em relação ao que os peões e peoas vão dizer sobre o tempo em que trabalharam nelas. Olha, gente, quem não deve não teme. A melhor maneira de você garantir que ninguém saia falando mal da sua empresa, da sua emissora, é tratar todos os funcionários bem, cumprir os direitos, não manipular, ter consideração pelos funcionários, não sobrecarregá-los, não fazer cobranças abusivas, enfim. São leis do ser humano. O funcionário é um ser humano que está dentro de uma empresa e precisa ser tratado com respeito. Então, se você não fizer nada errado em relação aos funcionários, você não precisa ter medo de que eles vão sair falando mal. Eventualmente vai ter um ou outro que vai falar mal, porque as pessoas também são assim, né? Mas, se você não fez nada de errado, por que tanto medo?
Até saindo um pouco do caso do Dudu, recentemente teve aquele episódio da Kátia Fonseca, que estava na Band, né? Agora ela está na Globo, mas ela estava na Band. E largou a Band reclamando da falta de estrutura no programa que ela fazia. A Band não gostou nada disso. Se a Kátia Fonseca tinha razão ou não em dizer isso, não posso afirmar porque não trabalhei na Band. Mas o fato é que a gente tem lido muitas notícias não tão boas a respeito da Band. Perderam a Fórmula 1 para a Globo, no ano que vem a Fórmula 1 vai estar de volta na Globo. Os programas lá não dão audiência nenhuma, esse do Léo Dias aí, o Melhor da Tarde, tá mal. A empresa parece que tem uma dívida muito grande, estaria preparando demissões. Não sou eu que estou dizendo, eu estou reproduzindo o que eu leio na mídia sobre a Band. Até na Globo, atores de Vale Tudo andaram reclamando de mudanças no roteiro. Inclusive a Thaís Araújo, que faz a Raquel, principal personagem da novela, um deles, né? Deu uma entrevista criticando a autora. Eu até assisti essa entrevista e quando eu vi, eu falei, isso não vai pegar bem. E aí a autora colocou a personagem meio que na geladeira da novela. Ela perdeu importância dentro da Vale Tudo, né? Eu acho que foi muito por causa dessas críticas. E no SBT, as notícias também não têm sido muito boas nos últimos tempos. Atrações que são tiradas do ar, de repente, assim, por baixa audiência. Apresentadores de produção inseguros sobre a continuidade ou não de suas atrações. Um exemplo é aqui agora. Vai sair do ar, não vai ficar. Agora estão dizendo que vai virar um programa semanal, que o Geraldo apresentaria só aos sábados. O Aqui Agora, somente aos sábados com o Geraldo Luiz. Mas, gente, se é um telejornal, eu não sei, não é um telejornal Aqui Agora? É, né? É uma notícia. Como é que vai fazer semanal, telejornal semanal? Você já pensou o Jornal Nacional na Globo só no sábado? Não faz sentido, né? Mas tudo bem, é o que estão dizendo aí. Não sei o que vai acontecer com a Dani, o que vai acontecer com o Pagete, com o pessoal da produção. Ninguém tem certeza de nada. Essa que é a verdade. E é claro que isso gera um climão de bastidor. Conversinhas ao pé do ouvido, fuxicos, gente se sentindo insegura e prejudicada. Como proibir as pessoas que vivem numa situação desse tipo, sem ter certeza do futuro, como proibi-las de fazer críticas, de reclamar? Vai fazer uma regra lá na emissora, no SBT, na Band, na Globo? A partir de hoje todo mundo vai trabalhar com uma mordaça, não pode mais falar nada? Não, né, gente? Proibiu o Dudu Camargo de contar detalhes da sua passagem e da sua demissão no SBT, através de uma cláusula extrajudicial, não faz muito sentido. Desculpa aí, mas não é dinheiro o assunto. Estamos falando aqui de dignidade, entendeu? Eu vou dar o meu exemplo, porque nada melhor de falar de mim, que de mim eu entendo, né? Quando eu decidi sair da Fazenda, por não concordar com a maneira como o programa era dirigido, e por consequência, a Record também já tinha tirado o programa da tarde do ar, né? Eu fiquei sem um projeto, sem um lugar onde eu pudesse colocar as minhas habilidades. Então, quando isso aconteceu, a imprensa começou a falar que eu tinha sido demitido, que o Brito Júnior caiu em desgraça, uma papagaiada danada, né? Que eles não usam quando são os amigos desses caras fofoqueiros que porventura têm algum problema, saem de uma emissora. Mas comigo esse era o tom. Eles só davam importância, só davam voz para as notícias que vinham da Record e não me ouviam. Mas aí teve um outro jornalista que veio me entrevistar, Maurício Sticer, e aí eu aproveitei e falei tudo que eu tinha que falar naquela época, desabafei, contei em detalhes, não preciso rememorar, já passou, está tudo certo, ninguém mais tem mágoa com ninguém, pelo menos eu não tenho da minha parte em relação às pessoas da Record, de quem eu estou até com saudades, já está tudo superado, né? Mas eu na época tive
que falar, eu tive que falar, porque era uma campanha, um espancamento, né? Primeiro, esses sites queriam me derrubar como apresentador. Então, qualquer coisinha que acontecia estava ruim. Ele não sabe fazer, ele é atrapalhado, ele blá, 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 blá. Sempre foi assim. Será que é porque eu não sou bonito? Será que é porque eu agora vou ter uma crise existencial? Será que eu não sou tão bonito assim como pensei que fosse? Será que eu não sou tão simpático, meu Deus do céu? Enfim, aí os caras caíram matando mesmo, e aí eu tinha que me defender, e por isso eu falei. E eu estou dando todo esse exemplo aqui do meu caso, porque eu estou falando a respeito do Dudu Camargo, que estaria, de acordo com essa notícia que saiu hoje, proibido de reclamar do SBT, estando ele dentro do reality da Record. Ele tem muitas coisas, muitas histórias, muitas críticas que recebeu, que estão entaladas na garganta dele, e ele vai falar, mas com inteligência, espero. Talvez até o Dudu Camargo tenha calculado que é melhor aproveitar essa oportunidade lá no reality e falar mesmo, falar tudo, ainda que seja obrigado a pagar uma multa. Porque, afinal de contas, a dignidade e a reputação de um profissional não tem preço. Qual é a sua opinião a respeito disso? Vocês acham que o Dudu deve falar? Deve se controlar? Essa multa que o SBT estaria impingindo a ele para que não fale nada sobre o que aconteceu no passado lá dentro da emissora do Silvio Santos, essa multa faz sentido para você? Escreva aí nos comentários, por favor, que eu quero saber. Eu acho muito engraçado, inclusive, que as emissoras tenham tanta preocupação com o que é dito sobre elas, sendo que elas mesmas têm no ar vários e vários programas de fofoca, que falam mal das outras, mas não falam mal de si mesmo. É o Fofocalizando no SBT, é o Melhor da Tarde na Band, é A Tarde é Sua na Rede TV, TV Fama também na Rede TV, fora outros que eu não estou lembrando aqui agora. Então, meus amigos, é uma contradição isso, né? Pode falar mal de todo mundo, menos da gente. É assim, é. Faz algum sentido? A gente se fala na próxima crônica. Tchau.